Graça e paz, boa noite. Vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria de pedir a todos que abram em 2 Reis, capítulo de número 6. Livro de 2 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler nesse momento até o 30. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata. Isso é mais ou menos 1 quilo de prata, só para os irmãos terem uma ideia, né? E um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Amém. História chocante, né? Eu vou já falar um pouco sobre ela. Vamos fazer uma breve oração, mais uma vez, em nome de Jesus. Deus amado e querido, quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, pela tua presença neste lugar, por este culto. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós, eu te peço nessa hora, e fala poderosamente ao nosso coração. Senhor, que a tua palavra, ela venha ao nosso encontro de uma maneira poderosa e nos faz, ó Deus, compreender os teus ensinamentos, a tua vontade para as nossas vidas, quem devemos ser na tua presença, o que tu queres de nós. Ó Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus, que o teu Espírito haja poderosamente neste lugar, e que cada um de nós aqui, Deus, saia deste lugar diferente. É o que eu te peço, transformados, renovados. Aqueles que não te conhecem sejam salvos, e os que já te conhecem sejam fortalecidos na fé. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto relata uma história que aconteceu em Israel, o Reino do Norte. Nessa época era dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E nessa época, o Reino do Norte vivia um momento de muita incredulidade, de muito pecado, idolatria. Estavam afastados de Deus, como geralmente foi o Reino do Norte em Israel. O Reino do Sul ainda buscava mais o Senhor, mas a parte do norte era muito incrédula, muito idólatra, vivia no pecado, desagradava muito a Deus. Uma situação como essa não teria acontecido se eles fossem tementes ao Senhor. Eu não sei se você prestou bem atenção no que aconteceu aqui nessa história, mas a cidade estava sitiada. Samaria era a capital do Reino do Norte de Israel. Estava sitiado. O que era isso? O exército da Síria veio e estava rodeando aquela cidade, de tal maneira que ninguém podia sair e ninguém podia entrar. Agora imagine só a situação. Depois de passados alguns meses nessa situação, começava a acabar a comida, começava a acabar tudo, porque eles não tinham como sair para as plantações, para colher o alimento, ao ponto de ter chegado nessa situação que você acompanhou aqui, de a cabeça de um jumento ser vendida por 80 ciclos de prata, ou 1 quilo de prata. O jumento era um animal considerado impuro. O povo judeu não comia carne de jumento, muito menos a cabeça,
Mas nessa época, o povo estava comprando a cabeça de um jumento por 1 quilo de prata para poder comer, passando uma fome terrível. Ao ponto de ter acontecido, como foi relatado logo depois aqui, de 2 mulheres entrarem em acordo, de uma comer o filho da outra, e vice-versa, comer primeiro o filho de uma, depois no outro dia comer o filho da outra. Só que uma negou, quando foi no outro dia, na vez do filho dela, e a mulher que tinha cedido seu filho em primeiro lugar foi procurar o rei para expor essa situação. O rei ficou tão perplexo com aquilo, tão chocado, que ele rasgou suas vestes. Isso naquela cultura era um sinal de grande lamentação, de grande tristeza diante daquela situação. Então, o que nós vemos nessa história? Uma situação miserável, um povo passando fome, sofrendo, uma situação terrível por causa do pecado, porque estavam afastados de Deus, porque não tinham comunhão com Deus, porque não conheciam ao Senhor de verdade, de andar com Ele. Por isso o Senhor tinha retirado a sua proteção de sobre eles, e eles estavam passando por essa situação terrível. E como nós podemos compreender isso já aplicando para as nossas vidas hoje? Será que hoje nós vivemos uma situação diferente? Será que a humanidade está diferente do que era vivido aqui? Eu afirmo para vocês com toda certeza, não. A grande maioria das pessoas continua afastada de Deus. A grande maioria das pessoas continua vivendo no pecado. Não temem ao Senhor, vivendo em idolatria, vivendo em prostituições, bebedeiras, adultérios, mentiras, todo tipo de pecado que o Senhor abomina, provocando a ira do Senhor, acumulando ira para o dia da ira, como diz a palavra de Deus. As pessoas vivem suas vidas sem temer a Deus, sem se preocupar com o que Deus pensa, com o que Deus acha, sem se preocupar se estão agradando a Deus ou não, se Ele está sendo ofendido pelas suas vidas, pela sua prática ou não. Muitas pessoas não têm temor nenhum, não estão nem um pouco preocupadas com Deus, com o que Deus pensa, de como elas estão andando. A única coisa que elas querem é curtir a vida, viver seus prazeres, fazer o que bem entendem enquanto estão nesse mundo. Não é o lema de muitos? Vamos viver a vida, vamos curtir, vamos beber, vamos fazer tudo que a gente bem entende, vamos ter prazer, porque é isso que a vida oferece. E se esquecem que há um Deus no céu que governa todas as coisas, que nos criou e a quem um dia nós vamos prestar contas e vamos estar diante dele, no tribunal de Cristo. E aí como vai ser? Pode ser que o juízo não esteja vindo agora, de maneira tão perceptível como aconteceu aqui, mas um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar contas das nossas vidas. Essa é uma realidade que ninguém pode fugir dela, quer a pessoa acredite ou não. Então a humanidade, ela está hoje também no presente, vivendo uma situação terrível, no pecado, afastados de Deus, vivendo uma fome também, não uma fome necessariamente física, mas uma fome espiritual. Fome de quê, irmão? Fome de Deus, fome da palavra de Deus. Não que eles queiram a Deus, eu estou falando fome no sentido de que eles estão carentes de Deus e da sua palavra, porque não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, é o verdadeiro alimento que alimenta o nosso espírito, que nos ensina como devemos andar, que molda a nossa vida, que nos transforma. É o alimento que nos dá vida, é a palavra de Deus. Mas a grande maioria das pessoas hoje não conhecem a palavra de Deus, nem se importam em conhecer essa palavra de Deus, não estão nem aí, elas estão passando por uma verdadeira fome espiritual. E por causa disso estão vivendo uma vida terrível, miserável.
Aparentemente, está tudo bem com muita gente. Você olha para os seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de escola, de trabalho, da sua rua, seus familiares, e aparentemente, muitas vezes, tudo está uma maravilha, a família está indo bem, a pessoa tem dinheiro, tem saúde, tudo está indo bem com ela, parece que não está tendo problema nenhum, ela não está se alimentando de Deus, da sua palavra, conhecendo a Deus. Mas, se nós pudéssemos olhar, e nós deveríamos olhar, com um olhar espiritual, nós vamos perceber a miséria, a vida desgraçada, terrível, amaldiçoada que as pessoas estão vivendo. É uma situação parecida com o que aconteceu na igreja de Laodiceia, que eles diziam de si mesmos: nós estamos ricos, abastados, não necessitamos de nada. E o que foi que Jesus disse para eles? Vocês são pobre, cego e nu. Ou seja, vocês são miseráveis. Porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter saúde, não adianta tudo estar bem, ter um bom trabalho, ter uma boa família, usufruir de muitas coisas. Se você estiver longe de Deus, a sua vida é miserável. E é assim que a humanidade está. É assim que o nosso país está, irmãos, na sua maioria. Muitas vezes, mesmo nós sendo um país cristão, nós podemos perceber que a grande maioria das pessoas não conhecem a palavra de Deus. Até mesmo a maioria das igrejas que se dizem cristãs, muitas vezes estão pregando mentiras, enganos, heresias. Ou então não estão pregando o evangelho genuíno, estão pregando um evangelho misturado, diluído, pirateado. Muitas vezes dando ênfase só às coisas menos importantes, falando só de dinheiro, de saúde física, de bens materiais, de curas, de milagres. E quase não se fala do mais importante, da verdadeira mensagem de salvação, de arrependimento, de mudança de vida, de renúncia do pecado, de entregar-se a Cristo para viver uma nova vida, uma vida de santidade. Esse evangelho não tem sido pregado pela grande maioria das igrejas que se denominam cristãs. É essa mensagem que tem sido pregada para as pessoas. E aí, qual é o resultado disso? A grande maioria das pessoas não conhecem a palavra de Deus, estão com fome da verdadeira palavra de Deus. Elas têm a Bíblia nas suas casas, mas não conhecem a palavra de Deus. Estão vivendo uma vida terrível, muitas vezes enganadas. Às vezes estão dentro das igrejas, mas estão perdidas. Isso sem falar na grande quantidade que nós temos aqui no nosso país e no mundo de seitas, de religiões falsas. E isso eu estou falando a nível de Brasil. Quando a gente vai olhar mundo afora, existem países, irmãos, que não conhecem quase nada do Evangelho. Países quase totalmente hindus, muçulmanos, budistas, tribos primitivas, povos pagãos, idólatras que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a mensagem da salvação. O mundo está com fome da palavra de Deus. O mundo está carente da palavra de Deus. A situação é muito pior do que essa que a gente leu aqui. Muito pior. As pessoas estão perecendo, as pessoas estão caminhando para o inferno, as pessoas estão morrendo sem Cristo, condenadas debaixo de maldição, e vão perecer por toda a eternidade. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Está acontecendo às vezes perto de nós, ao nosso redor, na nossa presença. Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, e estão morrendo de fome de Deus, porque não conhecem a Deus e a sua palavra. Elas estão tentando fazer como esse povo aqui, tentando se alimentar de tudo que é lixo, porcaria, coisa que não presta, imunda, para tentar suprir a sua necessidade, a sua carência, a sua fome. Mas a sua fome não é saciada. Elas continuam tristes, continuam depressivas, continuam vivendo uma vida afastadas de Deus. Essa é a realidade da humanidade. E seria muito bom que a gente olhasse
como Deus vê. Não veja a aparência, não veja pela superfície, porque a gente precisa compreender como esse mundo está. Vamos passar um pouco mais adiante para ver o que acontece aqui na história. No versículo 3, eu não vou ler todo o texto, do capítulo 7, diz que aconteceu o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então o que os leprosos pensaram, esses 4 leprosos? Traduzindo aqui o que a gente leu. Rapaz, é o seguinte, a situação, a gente vai morrer de qualquer maneira. Se a gente ficar aqui nessa cidade, vai morrer de fome. E a gente é leproso, doente, está destinado a morrer logo mais. Naquela época a lepra praticamente não tinha tratamento para isso. E se a gente for tentar chegar no arraial dos sírios que estavam rodeando a cidade para encontrar comida, o pior que pode acontecer com a gente é morrer. E se a gente ficar aqui, a gente já vai morrer mesmo, então vamos tentar lá para ver o que é que acontece. Então, o que foi que eles fizeram? Versículo 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Preste atenção, que interessante. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Você entendeu o que aconteceu? Deus interviu por misericórdia, de uma maneira sobrenatural, milagrosa, porque não tinha como Israel prevalecer naquela situação. Deus fez um ruído ser ouvido no arraial dos sírios, ao ponto deles pensarem que um grande exército estava se aproximando, e fugiram e deixaram tudo. Não deu tempo levar nada, de tanto medo que eles ficaram. Deve ter sido um som terrível, deve ter sido algo assim surpreendente, inimaginável, ao ponto deles temerem muito. Então o que foi que Deus fez? Deus teve misericórdia daquele povo de Israel e fez os inimigos fugirem, e deu libertação ao povo dele, manifestou a sua graça e o seu poder para salvar aquelas pessoas daquela situação terrível que eles estavam passando. Foi pura misericórdia e graça de Deus, porque eles não mereciam, mas por amor e misericórdia, Deus fez isso para salvar suas vidas. Isso, meus irmãos, é uma ilustração maravilhosa do que Deus fez no tempo presente, por meio de Jesus Cristo. Porque a situação da humanidade é essa situação terrível que eu relatei para vocês há pouco tempo. E o que foi que Deus fez? Como é dito lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo o mundo nessa situação terrível e miserável, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então foi a mesma coisa. Deus amou o mundo que está debaixo de condenação, que não merece a salvação,
Deus olhou com misericórdia para nós e pela sua graça enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, mesmo sem a gente merecer. E Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue puro, fez um sacrifício único e agradável a Deus pelos nossos pecados, para nos salvar dessa situação terrível que a gente se encontrava, que a humanidade se encontrava. Foi isso que Jesus fez. Morreu pelos nossos pecados. Da mesma maneira, Jesus veio ao mundo. E sabe o que Jesus fez também? Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, morrendo por nós, levando sobre si os nossos pecados, ali Ele estava destruindo a morte, vencendo a morte e vencendo também os nossos inimigos, que são encabeçados pelo príncipe das trevas, que é o diabo. Assim como naquela época Deus venceu os inimigos do seu povo e os colocou para correr, da mesma maneira na cruz do Calvário Jesus estava vencendo o diabo. Eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque muitas pessoas pensam que a cruz é sinônimo de derrota, mas a cruz na verdade é sinônimo de vitória, porque ali Jesus estava vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o diabo. Naquele momento, quando Jesus destruiu o aguilhão da morte, que é o pecado, como diz lá em 1 Coríntios, Jesus venceu o diabo. Por quê? Porque lá em Hebreus diz assim, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Então, pela sua morte, Jesus venceu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Como é que o diabo tinha o poder da morte? No sentido de que ele se aproveitava da situação de escravidão que as pessoas viviam, e ele se aproveitando dessa situação de pecado, de escravidão, ele oprimia as pessoas, ele levava as pessoas para mais longe de Deus ainda, ele agia para destruir a vida delas, ele agia para acabar de vez com a vida das pessoas, fazendo com que elas vivessem uma vida o mais desgraçada possível e garantindo que elas continuassem no pecado para poder ir para o inferno. Era assim que o diabo detinha o poder da morte, nesse sentido. Mas segundo o texto de Colossenses 2:14, ali na cruz, Jesus os expôs publicamente ao desprezo e os humilhou na cruz. Eles foram humilhados e vencidos por causa da sua morte na cruz do Calvário. Assim como Deus fez nessa época aqui, Deus fez de uma maneira geral, por todas, oferecendo salvação a toda a humanidade, derrotando o diabo na cruz e oferecendo agora libertação, salvação, nova vida para todo aquele que nele crê, para todo aquele que coloca a fé nele. Então o diabo, ele foi vencido na cruz do Calvário. Jesus pisou na cabeça da serpente, como foi profetizado. Jesus, ele já começou a vencer o diabo já durante o seu ministério. Venceu ali na tentação do deserto, estava vencendo toda vez que ele curava alguém, que ele expulsava um demônio, toda vez que ele estava pregando o evangelho, levando a salvação. O reino de Deus estava avançando e o reino das trevas estava diminuindo. Depois agora da morte de Cristo, o diabo foi vencido, ainda não definitivamente, mas é um inimigo que já está cambaleando e o seu dia já está prestes a chegar. E o reino de Deus está avançando. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja avança, o reino de Deus avança, e o diabo está a cada dia mais sendo envergonhado e destruído pelo poder de Deus, pelo avanço da igreja, por meio da pregação do evangelho.
porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós pregamos o Evangelho, o reino de Deus avança, o diabo é envergonhado, ele vai sendo destruído, a igreja prevalece e o reino de Deus avança. E o reino das trevas diminui. É isso que está acontecendo agora, neste momento. É isso que Deus está fazendo. Só para finalizar esse ponto, para os irmãos entenderem, vai chegar um dia que o diabo vai dar o seu último suspiro. Vai levantar o anticristo, que vai governar nesse mundo, por um tempo vai oprimir o povo de Deus e as demais pessoas. Mas diz a palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, que o Senhor na sua vinda vai o destruir com o sopro da sua boca. E ali, na vinda de Cristo, o diabo vai ser totalmente derrotado, lançado no lago de fogo e enxofre, assim como o falso profeta e o anticristo. E aí a vitória de Cristo vai ser total, definitiva e plena. Mas só vai usufruir dessa vitória aqueles que creem em Jesus, que confessam o seu nome como Senhor, que se juntam a Ele, que o reconhecem como Senhor, Deus e Salvador das suas vidas, e se arrepende dos seus pecados e crer nele. Esses vão ser libertos, esses vão ser salvos, esses vão usufruir da vitória de Cristo, esses vão estar do lado do Cordeiro de Deus na sua vinda, e vão reinar com ele por toda a eternidade. Versículo 8, veja o que diz aí. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram. E olha o que eles fizeram, os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eu quero terminar essa mensagem, nesse ponto final, falando um pouco a respeito da atitude que todo aquele que crê em Cristo deve ter depois que conhece o Senhor, que é liberto e que passa a andar com Cristo. Eu falei aqui da situação da humanidade, da libertação que Deus providenciou, e agora eu quero falar do que Deus deseja realizar através de nós. O que nós faremos com as boas notícias? Essa é a pergunta que eu quero responder. Com as boas notícias da salvação, com o que nós experimentamos e conhecemos. Esses leprosos, vejam que num primeiro momento eles esconderam tudo que eles acharam. Numa atitude egoísta, eles queriam usufruir daquilo para si mesmos. Não pensaram nos outros que estavam morrendo e perecendo na cidade. E eu quero lançar uma pergunta aqui para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com as boas notícias de salvação? Com a libertação que nós recebemos? Com a verdade que nós agora conhecemos do Evangelho, que significa boas novas? Faça essa pergunta para todo aquele que foi liberto em Cristo, que conhece o Senhor. Você foi livre. Você conheceu o Senhor, você agora tem uma nova vida, você foi salvo, você foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, você foi perdoado, tem nova vida, salvação, vida eterna, comunhão com Deus, paz, alegria verdadeira, felicidade, sua vida está uma maravilha. Mas a situação da humanidade continua terrível, as pessoas estão morrendo ao nosso lado, as pessoas estão perecendo e estão caminhando para o inferno. O que nós vamos fazer? É a pergunta que eu quero deixar para que você responda, não para mim, mas para Deus. O que nós vamos fazer? É muito cômodo e é muito mais fácil a gente se esconder dentro da igreja, dentro dessas quatro paredes, e viver aquele cristianismo como a maioria dos chamados cristãos querem viver. Frequentar a igreja, frequentar os cultos, ser abençoado, receber uma bênção, ser curado de alguma enfermidade,
ter os seus problemas resolvidos, e aí ir para a sua casa, continuar vivendo a sua vida cômoda e feliz, e sem se preocupar com mais nada. Esse é o tipo de cristianismo que as pessoas querem viver. É isso que as pessoas entendem por vida cristã. E elas estão escondendo a mensagem que ouviram de libertação. E não transmitem a ninguém, não falam a ninguém. Mesmo vendo e sabendo que pessoas estão morrendo do seu lado. Mas no versículo 9, esses homens disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. A consciência deles pesou, porque eles se lembraram das pessoas que estavam morrendo de fome, e sabia que essas pessoas precisavam do alimento. Será que nós estamos nos lembrando das pessoas que estão morrendo sem Cristo, que estão com fome da palavra de Deus, que não conhecem o Senhor, que vão perecer se continuarem nessa situação? Nós sabemos a situação terrível em que eles estão. Será que nós vamos nos calar? Talvez a gente às vezes não tenha essa compaixão, mas nós deveríamos sentir pelo menos, não é a situação ideal, mas sentir o peso na consciência que esses homens sentiram, de pensar: eu sou culpado porque eu sei de uma boa notícia e eu não estou falando nada. Será que nós estamos pelo menos com a consciência pesada de ver tantas pessoas perecendo ao nosso lado, e às vezes nós não pregamos o evangelho para elas? Meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 33, Jesus falando do dever do atalaia. O atalaia era uma pessoa que ficava como um vigia na muralha para olhar quando vinha o perigo e avisar para a cidade. E Deus falando para o profeta, falando de que ele era um atalaia. E nós, como povo de Deus, somos também. Nós não podemos ver o perigo se aproximando e não avisar, porque o que Deus diz naquela passagem? Se eu sei que o perigo está se aproximando, que alguém vai perecer, e eu não falo nada, a pessoa vai perecer nos seus pecados, mas o sangue dela vai ser requerido da nossa mão. É por isso que Paulo disse para a igreja de Éfeso: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu preguei todo o desígnio de Deus para vocês. Eu não sei como é que Deus vai julgar a vida daqueles que foram omissos, mas de alguma maneira vão prestar contas diante de Deus por omitir uma mensagem tão maravilhosa de libertação. Meus irmãos, não é possível que a gente consiga dormir em paz, consiga dormir com a consciência tranquila, colocar a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que bilhões de pessoas estão indo para o inferno, se nós não estamos pregando o evangelho. E às vezes essas pessoas estão morrendo do nosso lado. Às vezes é a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso cônjuge, o nosso vizinho, os nossos colegas de trabalho, de escola, que nós conhecemos, andamos com eles, mas nós não temos coragem de falar de Cristo, porque às vezes temos medo e vergonha, porque estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, porque nós não nos preocupamos com o que Deus pensa de nós, o que Deus está pensando de nós, quando nós nos omitimos e nos envergonhamos do evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não se preocupe se vão achar que você é louco, fanático, retrógrado. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho, fale da salvação de Cristo. As pessoas precisam ouvir, elas precisam saber que elas estão debaixo de condenação, que se elas continuarem assim, elas vão perecer no inferno. Isso não é brincadeira, irmãos.
Você já imaginou como era terrível essa situação que a gente leu aqui, do povo passando fome? Agora você imagine o que é o inferno. Tente imaginar trilhões, bilhões, zilhões de anos. E aí depois, no final de tudo isso, você vai imaginar, a eternidade nem começou ainda. Aqueles que morrerem sem Cristo vão passar uma eternidade toda perecendo e sofrendo no lago de fogo e enxofre, porque rejeitaram o Senhor. E como vai ficar a nossa consciência? Preste atenção. Eu vou já finalizar, mas é importante eu dizer isso aqui. Eu creio que Deus quer que eu fale isso, eu não posso deixar de falar. Um dia, todos nós vamos estar diante de Deus, no tribunal de Cristo. Eu não estou dizendo que a gente vai ser condenado por não pregar o Evangelho, porque nós não somos salvos pelas obras. Mas como vai ficar a nossa consciência quando nós vemos do nosso lado os nossos colegas, os nossos familiares, os nossos vizinhos que andaram conosco sendo condenados ao inferno, e nós, sabendo que nós poderíamos ter pregado para eles e nos omitimos? Como nós vamos nos sentir? Meus irmãos, eu não sei qual é a sua visão de cristianismo, mas nós não estamos aqui nessa terra a passeio, para curtição. Essa vida é breve. A cada dia mais, Deus tem me dado essa consciência. Eu agradeço a Deus por isso. E a minha vontade é me gastar, é morrer pelo Evangelho, é pregar o Evangelho, porque eu sei que se eu durar muito, talvez eu dure uns 40 anos nessa terra, mas eu vou estar durante toda a eternidade usufruindo da presença de Deus. Mas nesses 40 anos, de que vai valer a pena se eu ganhar dinheiro, se eu tiver coisas, se eu viver bem, se eu tiver lazer, e se eu não ganhar almas, se eu não fizer discípulos? A igreja está aqui nessa terra com uma razão: pregar o Evangelho e ser luz neste mundo. Nós estamos aqui para falar da salvação de Cristo. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a vontade de Deus. A igreja está aqui para isso. A humanidade precisa saber. Meus irmãos, nós precisamos nos levantar do nosso comodismo, sair das nossas cadeiras, criar coragem, abrir a nossa boca e pregar o Evangelho. O Timbó precisa saber que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Até quando nós vamos viver uma vida cristã medíocre, de somente sentar nessas cadeiras e querer participar de programações, de eventos, frequentar cultos, e não se envolver na obra de pregação, de evangelização, de fazer discípulos? Eu falei aqui na quinta-feira, vou falar hoje de novo. Os grupos pequenos, muitas vezes a gente começa o ano, e em vez da gente multiplicar, a gente diminui. É a estratégia que Deus nos deu para pregar o Evangelho aqui nesse bairro. O ideal seria que todos nós, sem desculpa, estivéssemos num PGM, participando, convidando pessoas, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, falando para os nossos vizinhos e amigos, participando. Mas as pessoas se acomodam, porque é muito mais fácil se acomodar. Nós não podemos, irmãos. Jesus Cristo está às portas. Jesus está voltando. Logo mais a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. E aí depois disso não há mais nada a fazer, irmãos. Não vai haver mais nada a fazer. O momento é hoje, o momento da salvação é hoje, de pregar o Evangelho é hoje. Se tem uma coisa que a gente não vai fazer na eternidade, é pregar o Evangelho. Então aproveite essa vida e pregue o Evangelho de Cristo. Viva para isso, respire isso. Jesus era assim, os apóstolos eram assim. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ser assim. Porque a maior missão de Deus e a obra de Deus nessa terra é a pregação do Evangelho.
E se nós dizemos que somos cristãos e não estamos envolvidos nisso, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Então que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém.